Então hoje é a nossa última mensagem nessa série sobre ansiedade, essa que nós separamos para a nossa comunidade nesse mês. E o nosso desejo é que todo ano nós tenhamos um mês dedicado assim, a algum assunto ligado à área que nós chamamos de aconselhamento bíblico. E a escolha pelo tema desse ano, ansiedade, não foi aleatória. A ansiedade tem sido um problema em destaque no Brasil e nós não poderíamos menosprezar isso. Por quê? Primeiro porque além de todo o sofrimento, como eu disse, no Brasil, ela tem também causado muito sofrimento no mundo afora, inclusive nesse tempo de pandemia, aumentou. As estatísticas mostram que esse problema com ansiedade pioraram, não só no Brasil, como no mundo todo. E segundo, porque a ansiedade, quando não tratada, ela pode levar as pessoas a problemas ainda mais complicados, mais sérios. Por exemplo, ataque de pânicos, a depressão e até mesmo o suicídio. E em terceiro lugar, é porque a ansiedade, como qualquer outro pecado, dificulta o nosso relacionamento com as outras pessoas e é um obstáculo para nós nos relacionarmos com Deus. Nós devemos agradecê-lo por termos disponível a palavra dele, que nos orienta como lidar com a ansiedade, e também pelo sacrifício de Jesus, que morreu como nosso perfeito e suficiente substituto para que nós não precisássemos morrer por causa dos nossos pecados. Portanto, uma série como essa é importante para lidarmos biblicamente com um problema muito comum, mas que não é somente uma questão emocional ou fisiológica. É algo que Deus chamou de pecado e que Jesus derramou o seu sangue para que nós não precisássemos sofrer para sempre. E apesar dessa ser a última mensagem nessa série, saibam que nós poderíamos falar muito mais a esse respeito. Eu aqui não escolhi, eu diria, somente os textos mais populares, não necessariamente os melhores textos, mas os mais populares. Existe muita literatura dentro da palavra de Deus que nos auxilia a como lidar com a ansiedade. Ainda assim, muitas vezes, mesmo esses textos que nós tratamos nesse mês, eles são esquecidos, eles são negligenciados, eles são, às vezes, ainda que eu chamei de populares, desconhecidos. E porque o tema é importante e ainda haveria o que se falar, eu queria incentivá-los a, mais uma vez, dar uma olhadinha nos livros que nós temos na nossa embrionária livraria. Os livros estão ali na nossa estante ali. Existem alguns livros com título especialmente com o tema da ansiedade. Então depois do culto, se você puder e quiser, dá uma olhadinha ali, tá ok? Eu tentei resumir o que nós vimos nos 4 últimos domingos e ficou dessa forma o texto. Da perspectiva de Deus, não há razão para que os crentes em Cristo fiquem ansiosos por coisa alguma. Porém, quando forem tentados ou mesmo estiverem, em pecado, eles precisam orar ao único e verdadeiro Senhor e aquietar seus corações, visto o inigualável cuidado e poder do Pai Celestial. Aos filhos de Deus é possível desfrutar da paz que procede de Deus, da qual todos precisam. O texto que focaremos o nosso tempo de estudo hoje, ele está numa carta que foi escrita por alguém que em diversas ocasiões se mostrou bastante preocupado. Esse homem é Pedro. Vocês se lembram quando por insistência os discípulos tomaram um barco, por insistência de Jesus, os discípulos tomaram um barco enquanto Jesus se despedia da multidão, e depois de se despedir da multidão, ele sobe no monte para orar. E quando a história continua, o barco ele já está bastante longe da terra. E de madrugada, então, Jesus ele se aproxima, diz o texto, caminhando sobre as águas até esse barco. Mas os discípulos não o tinham reconhecido. Ele precisou falar quem ele era. E nisso Pedro, que era um discípulo que sempre agia com
com muita impetuosidade, ele sempre queria ser o primeiro em tudo. Ele pergunta: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Isso está lá em Mateus capítulo 14. E o texto continua assim: venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa é uma das ocasiões quando Pedro ele fica preocupado. Talvez ele tenha pensado que ia se afogar. Numa outra situação, ele também ficou bastante preocupado. Vocês se lembram quando vieram prender Jesus no Getsêmani? Assim que os soldados começaram a se manifestar para levar Jesus, o que Pedro faz? Ele tira a sua espada e corta a orelha de um dos soldados. Só para a gente quebrar o gelo aqui. Qual era o nome desse soldado? Isso, Malco, muito bom. Um último exemplo, talvez até um dos piores momentos registrados a respeito da vida de Pedro, quando ele ficou preocupado com Jesus, quando Jesus disse que era necessário ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, que ele fosse morto e que então ele ressuscitaria no terceiro dia. Vocês se lembram o que Pedro disse? Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E eu disse que esse foi um dos piores momentos registrados sobre a vida de Pedro, porque logo em seguida, olha o que Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Já pensou você ser exortado por Jesus dessa forma? Mas quando Pedro ele escreve as suas cartas, as quais inclusive se tornaram parte da Bíblia, ele é uma outra pessoa. Ele já tinha visto a morte de Cristo, ele já tinha testemunhado da ressurreição de Cristo, ele já tinha fé em Cristo e um claro chamado para servi-lo. Olha o que ele escreveu. E esse é o texto que a gente vai focar o nosso tempo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, a semelhança do que nós fizemos na semana passada, eu queria juntos com vocês olhar para o contexto desse versículo e aprender com um verdadeiro apóstolo, não é qualquer um que se chamou de apóstolo, é o apóstolo Pedro, sobre como nós podemos lidar com a ansiedade. Eu vou orar mais uma vez com vocês. Pai, nos ajude a olhar para esse texto de forma coerente, de forma clara, e mais uma vez, Pai, ter uma apresentação da solução que o Senhor nos dá para lidarmos com uma emoção, ou com as nossas emoções, mas de forma mais específica com a ansiedade, Pai, que seguramente tenta a todos nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Do começo da carta até o final do capítulo 4 da primeira carta de Pedro, ele exorta os seus leitores a viverem em fidelidade a Deus diante das pesadas perseguições que os cristãos da época eles enfrentavam, eles experimentavam. Nessa última quarta-feira, durante a reunião de oração que nós fizemos e fazemos todo final de mês, facilitado pelo João, ele escolheu o tema A Igreja Perseguida. E quando falamos sobre isso, nós falamos com pouca vivência, porque as perseguições que sofremos no Brasil, geralmente elas não ameaçam a nossa existência, a nossa vida. Elas não são ameaças de morte, geralmente não são. Por exemplo, com o Talibã retomando o poder no Afeganistão, muitas notícias foram publicadas recentemente. Ainda assim, poucos
vão noticiar a condição dos cristãos convertidos do Islã naquele país. Ou em diversos outros países islâmicos. O Islã vivido no Afeganistão, ele tem proibições e punições graves para os muçulmanos que deixam a religião. E quando eu digo grave, entenda, pena de morte. E os cristãos do primeiro século, eles também corriam risco de morte, e um dos claros objetivos de Pedro foi encorajá-los a serem fiéis a Cristo, apesar dessas perseguições. Possivelmente, quando Pedro ele escreve a sua carta, os cristãos ainda não enfrentavam uma perseguição legal, uma perseguição institucionalizada em Roma. Mas era uma perseguição social, era uma perseguição religiosa, e ela era muito perigosa para os cristãos. E quando Pedro ele entra no capítulo 5, ele começa tendo em mente toda essa perseguição. E ele decide aconselhar alguns grupos específicos. Olha só, no versículo 1, ele escreveu: "E agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei da sua glória quando ela for revelada. Assim, peço-lhes." O primeiro grupo que Pedro chama a nossa atenção é dos presbíteros. E a palavra presbíteros, ou presbítero no grego, ela literalmente significa ancião. No entanto, ela também era usada para se referir aos líderes da igreja local, de uma comunidade local, como é o nosso caso aqui. Nós, por exemplo, nesse processo de plantio de uma igreja, nós estamos caminhando para um momento de apontar pessoas que servirão como presbíteros em nosso meio. E lembrando que a questão não é descobrir quem são os líderes, mas destacar quem são os servos. Os servos que estão dispostos a servir ao Senhor como presbíteros. E nesse trecho das Escrituras, mais especificamente, os presbíteros são aqueles que não correm quando a perseguição chega, quando a água bate no traseiro, mas são pessoas que cuidam da igreja. São aqueles que colocam a casa em ordem mesmo em meio à perseguição. E para falar especificamente desse grupo, Pedro ele não usa da sua autoridade apostólica. Ele não fala como um dos 12 escolhidos por Cristo. Pedro ele se coloca, o que de fato ele também era, como presbítero. Um presbítero como outros presbíteros que haviam nas igrejas que já existiam naquela época e que leriam inclusive a carta de Pedro. Ainda assim, Pedro, enquanto presbítero, ele era diferenciado. Ele havia testemunhado os sofrimentos de Cristo e ele tinha convicção que participaria da glória de Cristo em seu segundo retorno. E essa é uma convicção que essa é uma convicção que todos nós devemos ter. Tanto de que Jesus voltará, como de que nós seremos participantes com Ele desse momento glorioso. Então, nesse versículo, Pedro ele se simpatiza com os presbíteros de outras igrejas, para então, e é o que a gente vai ver a partir do próximo versículo, aconselhá-los. Porque ele sabia que a saúde das igrejas dependiam também das ações desses líderes. Veja o que ele disse no versículo 2, para esse grupo de presbíteros: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Percebam então que esses presbíteros teriam o privilégio e também a responsabilidade de, no meio de tanta perseguição, cuidar, pastorear a igreja de Deus. É o rebanho de Deus, não é a igreja de fulano ou de cicrano, como se ela tivesse um dono. De novo, é o rebanho de Deus. E pastorear, na palavra grega poimenete, significa proteger, guiar, alimentar. E Lutero, praticamente o pai da reforma,
comentando nessa carta, há cerca de 500 anos atrás, ele disse que pastorear o rebanho de Deus se faz pregando o Evangelho. Uma outra sentença ali, uma frase que eu quero chamar a atenção para vocês, é quando ele diz, olhem por eles. Essa foi a tradução da palavra episcopuntes, de onde vem a nossa palavra episcopo. E aqui esse olhem por ele, está no sentido de supervisionar, de tomar conta. E agora Pedro vai apresentar tanto a motivação do pastoreio e cuidado, quanto o modo de fazer isso. E num quadro ficaria assim: deve-se fazer não por obrigação, mas sim de livre vontade, como Deus quer. Não por ganância, mas sim com o desejo de servir. E aí, o texto continua no versículo 3. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Em resumo, quando a perseguição apertar, quando você mais precisar, que tipo de líder você acredita que vai estar do seu lado? E são esses, com essas características, apontadas aqui no lado direito da tabela, que Pedro diz: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Isso vai acontecer quando o Supremo Pastor se manifestar, isso é, quando Jesus retornar. Esse Jesus, ele é o pastor mor. Ele é o pastor que está acima de todos os pastores. E em última análise, o pastor que lidera de livre vontade, como Deus quer, com o desejo de servir, sendo exemplo, esse sabe quem realmente é o seu patrão. É Deus. Pastores devem saber que seu serviço está debaixo da autoridade desse Supremo Pastor. E não se esqueçam, pastor não é uma profissão, é uma vocação. Eu não quero perder o foco com vocês aqui, porque nós estamos olhando, eu disse para vocês, um versículo-chave de hoje é 1 Pedro 5,7. E para entendê-lo melhor, eu vou ler de novo aqui: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deixa eu fazer um comentário aqui. Porque agora, com esse contexto que nós acabamos de ver, e ainda a gente vai ver um pouquinho mais, será que eu posso dizer que esse cuidado de Deus também se evidencia na possibilidade do rebanho de Deus ser liderado e cuidado por pessoas que pensam e agem conforme essa admoestação de Pedro? De uma outra forma, você se sentiria encorajado a jogar toda a sua preocupação para Deus, se vocês soubessem, se você sabe que as pessoas que te lideram, e eu estou aqui especificamente pensando nas pessoas que te lideram na igreja, alguns chamariam esses de liderança espiritual, você se sentiria encorajado se você soubesse que essas pessoas são exemplares? Você seria motivado a fazer isso se os seus líderes forem exemplares? E que elas lhe auxiliam ou lhes auxiliariam porque puramente deseja te ajudar, não por dinheiro, mas por amor, não por obrigação, como se você fosse mais um mero item na lista de afazeres, ou mesmo um fardo. Ah, lá vai o cara de novo, ai meu Deus. Mas porque eles querem fazer isso. É opção e é desejo de ajudar.
Você se sentiria encorajado a lançar suas preocupações a Deus, a sua ansiedade, se você tivesse uma liderança assim? Eu me sentiria encorajado. E eu posso dizer que algumas vezes eu tomei a decisão de não me preocupar, exatamente por causa disso. Eu vou contar para vocês uma dessas vezes. Em 2014, Karen, Enzo e eu, nós nos mudamos para os Estados Unidos com o objetivo de ficar 2 anos e meio lá. Eu fui fazer uma pós-graduação em aconselhamento bíblico, e antes de nos mudarmos para lá, nós morávamos em Cabedelo, ali do ladinho de João Pessoa, na Paraíba. E até junto com o meu professor dos Estados Unidos, que estava no Brasil e quem me convidou para ir para lá, a gente começou a pensar que o nosso tempo nos Estados Unidos serviria muito bem para quando nós retornássemos, começássemos um centro de treinamento para conselheiros bíblicos ali na região. Mas nessa fase que nós estávamos nos Estados Unidos, o Ministério de Missões da Igreja Fonte de Campinas, ela passou por uma reestruturação de visão. E por causa disso, no meu último semestre, enquanto ainda era aluno, lá nos Estados Unidos, eu descobri que eu não voltaria mais para João Pessoa, e o único caminho para dar sequência no trabalho junto com a Igreja Fonte seria nos mudando para Paulo Afonso. E a pergunta que Karen e eu mais nos fizemos foi: de que forma vamos colocar em prática tudo o que esse curso dos Estados Unidos nos proporcionou, principalmente para mim, que era o aluno matriculado. No plano de retorno para João Pessoa, nós já sabíamos o que aconteceria lá caso retornássemos para lá. Mas nós não tínhamos ideia de como isso iria se desenrolar vindo para Paulo Afonso. E agora nesse filme que começa aquela música de tensão. Porque agora é que a tentação chega. Mas antes que nós pudéssemos deixar que a ansiedade tomasse conta da gente, nós consultamos alguns irmãos e algumas irmãs que nós consideramos sábios. E nós pedimos esses conselhos para elas. Então nós resolvemos lançar a Deus toda a nossa ansiedade. Porque nós sabíamos, nós reconhecíamos que éramos liderados por pessoas piedosas. Por pessoas que não serviam a Deus por obrigação, por ganância ou como dominadores. Nós decidimos seguir com o plano de vir para Paulo Afonso, mesmo sem saber como se desenrolaria essa questão da aplicação do curso que eu fiz. E queridos, como eu amo o trabalho que eu tenho nessa comunidade. Como eu amo o trabalho que vocês me dão. Eu amo o nosso Deus que tem cuidado da gente. E agora, Pedro ele apresenta o segundo grupo de pessoas. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros. O fato de Pedro começar o parágrafo escrevendo da mesma forma, indica que assim como os presbíteros têm responsabilidades, o grupo mais jovem aqui também tem responsabilidade. Ou melhor, nesse caso específico, a sua responsabilidade, se submeter aos presbíteros. E a ideia aqui não é encorajar uma obediência cega à liderança da igreja. Saibam, meus irmãos, se algum dia eu ou qualquer outro líder der conselhos que são contrários à palavra de Deus, não tenham dúvidas, siga o conselho de Deus. Mas a responsabilidade de vocês que são mais jovens, aqui na carta de Pedro, é justamente ouvir a sabedoria e o discernimento dos presbíteros e viver de acordo com a instrução que vem da maturidade que eles têm. É respeitar o tempo mais avançado da experiência que eles têm.
desses que não são mais jovens. Essa coisa dos mais jovens potencialmente serem mais rebeldes e insubordinados, ela não é nova. Basta você se lembrar da sua adolescência ou da sua juventude. Eu queria falar diferente, né? Eu queria pensar que ainda estou na minha juventude, mas não dá mais. Mas num contexto de perseguição, como nós temos na carta de Pedro, é ainda mais importante aplicar esse princípio. Numa guerra, os menos experientes, eles devem se submeter aos mais experientes, a fim de que as estratégias de combate e sobrevivência funcionem como planejado. Agora, se você for como eu, que só sabe disso por causa dos filmes, pensa nas suas famílias, no relacionamento dos pais com os filhos. Como seriam essas famílias se os filhos não se submetessem às autoridades do pai e da mãe? Bagunça seria uma palavra muito branda para descrever isso. E o que essa ordem para os mais jovens se submeterem aos presbíteros tem a ver com o foco do nosso estudo? Eu não consigo fazer uma conexão direta com o tema da ansiedade, sem fazer algum tipo de malabarismo na interpretação do texto, e algo que eu não vou fazer. Mas ainda assim, eu consigo fazer uma ligação com humildade, que no nosso texto é uma das palavras-chave para nós lidarmos contra a ansiedade. E ao jovem, a humildade, ela é mandatória para que eles escutem mais os mais antigos, os mais velhos, e aceite as orientações deles. De fato, humildade não é algo nem exclusivamente para os mais jovens. Todos precisam ser humildes. Vejam, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças humildes. Então perceba que agora Pedro está falando para todos, já não é mais somente os presbíteros, já não é mais somente os mais jovens, e ele está dizendo que todos eles, ou seja, todos nós, precisamos nos vestir de humildade no relacionamento uns com os outros. Não é impossível pensar que Pedro talvez tivesse em mente o momento quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos. No capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 4, é dito que Jesus levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E nós sabemos que esse é um dos momentos da história de Jesus que muito se ensina sobre humildade. É o mestre lavando os pés dos seus discípulos. E para quem não sabe, a atividade de lavar os pés naquele tempo era feita pela posição mais inferior daquele lugar. Se aquela família tivesse um escravo, era o escravo quem lavava os pés dos visitantes. Ou mesmo da família quando entrava em casa. E é até interessante pensar que a palavra aqui traduzida por vistam-se, ela é derivada do avental que os escravos usavam para trabalhar. Citando um dos teólogos que eu li para o preparo dessa mensagem, a humildade é o combustível que permite que os relacionamentos na igreja aconteçam de maneira tranquila e amorosa. Mas o que é humildade? E ao invés de eu começar dizendo para vocês algum significado de humildade, eu queria antes lembrá-los do que Paulo fala para a gente no capítulo 2, aos Filipenses. Lembrando que no capítulo 4 é o texto que nós já estudamos aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma. No versículo 4 do capítulo 2, ele diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Vale lembrar que, eu já disse isso, 2 capítulos depois vem o nosso versículo sobre ansiedade. E nesse capítulo 2 ele dá 4 exemplos de humildade para a gente. Ele fala de Cristo, ele fala dele mesmo, ele fala de Timóteo e fala de Epafrodito. Eu não vou ler todo o texto com vocês, mas resumindo, ele diz que Cristo
morreu pensando no mundo. De que Paulo, ele mesmo, sofreu em favor da igreja. De que Timóteo serviu ao lado dele, de Paulo, com interesses sinceros pelo bem-estar dos outros. Aliás, ele fala que o único que poderia ser enviado para Filipos era Timóteo, porque só ele era sincero. E Epafrodito, ele arriscou sua própria vida para completar um serviço da igreja para os irmãos. Ele estava doente. E sabe o que aconteceu com Epafrodito? Ele não ficou preocupado com a doença dele. Ele ficou preocupado porque ficaram sabendo que ele estava doente. Vestir-se de humildade é viver uma postura oposta ao orgulho, mas não necessariamente oposta à riqueza. Ela é oposta à arrogância, mas não à seriedade. E as pessoas confundem muito isso. Humildade não está diretamente relacionado com sua posição social, com as suas finanças, e muito menos com a seriedade que você trata os assuntos da vida. Humildade está relacionado com o interesse pelo próximo, pela prioridade que você dá nas necessidades do próximo. O texto diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E essa é uma citação do Antigo Testamento. Lá de Provérbios, capítulo 3, versículo 34. E ela mostra com clareza que existe uma postura, uma mentalidade que Deus detesta. No capítulo 6 de Provérbios, diz que Deus odeia o orgulhoso, o pecado do orgulho. Então, eu diria, tomem cuidado com a frase que diz que Deus ama as pessoas como elas são. É verdade que Deus ama todos nós. E eu creio ser verdade que Cristo morreu pelos pecados do mundo, como diz o apóstolo João. Mas isso não significa que nosso amoroso Deus trata a cada um de nós independente das nossas atitudes. É muito diferente nós nos achegarmos diante de Deus com uma postura arrogante e com uma postura humilde. Aos humildes, Deus concede graça. De que forma? Antes de eu responder essa pergunta, eu quero pedir uma licença para vocês, porque eu vou colocar agora, nesses próximos 2 versículos, a minha tradução. Então vocês não vão encontrar os versículos agora 6 e 7 em alguma Bíblia portuguesa, tá? E por que eu fiz isso? Porque no texto original, a palavra que eu traduzi por lançando no versículo 7, ela está ligada à ordem de se humilhar. Se você tem o texto na Bíblia, na versão que você tem, dê uma olhada, porque não existem 2 ordens no texto original. Como se fosse uma para você se humilhar e outra para você lançar as suas ansiedades. O texto, na verdade, ele está definindo como os cristãos devem se humilhar. E é aqui que eu volto a atenção de vocês para perceberem como devemos lidar com as nossas ansiedades segundo a perspectiva de Deus. E entregar para Ele as nossas ansiedades é uma evidência de um coração humilde. E como lemos, Deus concede graça aos humildes. E retornando à pergunta que eu já fiz para vocês, de que forma Deus concede a sua graça aqui? Resposta: Deus concede a sua graça ao nos dar a certeza que pela salvação que ganhamos em Jesus Cristo, haverá um dia, um tempo que somente o Pai conhece, que nós seremos exaltados e nenhum dos problemas que enfrentamos hoje existirá. E isso significa, no contexto da carta de Pedro, na reversão dos problemas que o público de Pedro tinha naquela época com a perseguição. Ou seja, no triunfo contra os perseguidores e a participação definitiva na vitória de Cristo e na majestade de Deus. Se você já creu em Cristo, saiba que você vai participar desse dia. Mas saibam também
que os orgulhosos não irão desfrutar do cuidado de Deus da mesma forma como os humildes já desfrutam. Não perca de vista, por causa da graça de Deus, nós já podemos desfrutar hoje de uma promessa para lidarmos com as nossas ansiedades. Por isso, humilhem-se, porque Deus é poderoso, e façam isso lançando a Ele todas as suas preocupações, o seu trabalho, o seu estudo, a sua saúde, as suas finanças, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com seus filhos. Façam isso, porque Ele cuida de vocês. Humildade é uma atitude que é exigida tanto para os mais antigos da igreja, quanto para os mais novos. Tanto para os que exercem cargo de liderança, como para aqueles que não exercem. E essa é uma atitude mandatória, se é que nós queremos experimentar a paz de Deus. E essa, gente, é uma atitude que o mundo ele menospreza e até trata mal. O mundo ele prefere o convencido, ele prefere o snob, o altivo, o independente. Eu quero começar a conclusão dessa mensagem com um vídeo. Um vídeo de um médico bastante conhecido no Brasil e que num determinado programa ele quis ajudar os telespectadores com respostas sobre a ansiedade. Olá, meus amigos. Todas as vezes que eu falo de ansiedade nestes tempos de pandemia, vem um monte de perguntas para a gente. Porque a ansiedade te leva sempre a ficar preocupado, você não consegue relaxar, fica sempre preocupada com o momento futuro, o que vai acontecer. Mesmo quando está acontecendo uma coisa boa, você já está preocupada com o problema seguinte. E isso pode dar essa sensação de que você não está vivendo aquela realidade. Você está meio distraído em relação aos estímulos que recebe do meio ambiente. Você procura se organizar, fazer as coisas que você gosta, achar um tempo para ler, um tempo para cuidar dos seus cachorros, das plantas, etc. Esse é o segredo. Mas a gente tem que sempre pensar no seguinte: estou ficando ansioso, preciso me cuidar agora. Eu não sou de ferro e eu preciso achar coisas que eu gosto de fazer para me distrair um pouco. O que nós temos que pensar nessa fase é o seguinte: estamos vivendo uma fase que vai passar. Essa epidemia vai terminar, embora enquanto nós estejamos nela, a gente acha que não tem mais fim, né? Mas vai passar. E você tem que se acomodar à situação atual. Procura se fixar nas coisas que esta fase de mais isolamento social proporciona. A gente tem que lidar com esse tipo de problema e você procurar se concentrar naquela situação que você está vivendo naquele instante. Seja o que for, seja lavar um prato, ou ler um texto, ou assistir a um filme. Se você está ansioso ou ansiosa e naquele momento você está preocupada com outras coisas, ou essa quantidade de estímulos que nós temos, você está ali olhando o WhatsApp no celular, ao mesmo tempo que está lendo alguma coisa, ou que alguém fala com você, e aí você depois não lembra o que aquela pessoa falou, não é porque você está com problemas de memória, é porque você está com problemas de atenção. E a atenção hoje fica muito dispersa e é dispersada por esses estímulos que chegam o tempo inteiro. É o WhatsApp, são os e-mails que a gente não respondeu, as coisas da casa, porque a gente está em casa e a casa tem uma rotina. Então, essa atenção, a desatenção é que é o problema. E isso gera ansiedade e dá a impressão que a gente perdeu a memória. Não é verdade. A raiz da nossa ansiedade é o que é? A preocupação. O que a gente não pode deixar é esse medo, essa preocupação adquirir proporções estratosféricas,
a ponto de nos deixar numa angústia permanente, como se algo terrível estivesse para acontecer. Não é assim. Vai passar essa epidemia, ela vai acabar. Agora, nós não podemos sair dela com uma série de transtornos psiquiátricos, né? Sair da epidemia deprimidos, ansiosos, nervosos, tendo crises de pânico. Não pode ser assim, né? Porque a vida vai continuar. Se você está ansioso, segredo, vai lavar a louça. Tem que se distrair. No nosso meio, existem algumas pessoas que sofrem muito por causa da ansiedade. E para uma delas, que inclusive tem sofrido com ataques de pânico, eu fiz algumas perguntas baseadas nesse vídeo. A primeira pergunta que eu fiz foi: quais soluções você absorveu desse vídeo para a sua dificuldade com a ansiedade? E a resposta dessa pessoa foi: buscar me distrair quando a ansiedade surgir. Focar no agora e não no futuro. Segunda pergunta: você já tentou se utilizar desses métodos sugeridos? Resposta: sim, já tentei. Terceira pergunta: quão eficientes foram esses métodos sugeridos? Resposta: na minha experiência com ansiedade, usar tais técnicas sugeridas no vídeo provoca em mim uma sensação momentânea de alívio. Nem sempre, mas às vezes funciona. Porém, essas estratégias não são soluções para o meu problema de fato, apenas um possível paliativo. Ouvindo isso, eu penso: o mundo carece de conhecer a Deus. A nossa série, ela se baseou nessa pergunta: como você lida com a sua ansiedade? E nós vimos alguns textos bíblicos para responder a essa pergunta da perspectiva do nosso Criador, do nosso Deus, do nosso Salvador. E vimos que a ansiedade não é somente um problema emocional, mas também um pecado contra Deus. E porque a ansiedade também é um pecado, remédios não são suficientes, médicos não são suficientes, terapias não são suficientes. Se Jesus Cristo, o único meio pelo qual podemos ter os nossos pecados perdoados, totalmente perdoados, não fizer parte da equação, dessa solução, nós nunca lidaremos totalmente com o problema da ansiedade. Alguns de vocês já vieram conversar comigo sobre esse assunto. E alguns de vocês bastante incomodados com as soluções que foram apresentadas nesse mês. Um dos maiores problemas que eu enxergo entre aqueles que sofrem constantemente com ansiedade nos nossos dias tem a ver com identidade. E essas pessoas, elas falam de si mesmas como pessoas ansiosas. O que é diferente de falar de si mesmo como alguém que luta contra a ansiedade. Uma coisa é a pessoa se rotular, por exemplo, como alcoólatra. Outra coisa é ela dizer que tem um problema com álcool. Uma coisa é eu me chamar de preguiçoso. Outra coisa é eu dizer que luto contra o pecado da preguiça. Quando eu me chamo de ansioso, eu já estou me colocando uma identidade, uma falsa identidade. Porque como cristãos, não somos nós quem definimos a nossa identidade, mas sim Deus. E o problema grave aqui é que muitas vezes nós vivemos uma vida baseada nessa falsa identidade que nós mesmos nos colocamos, nesse rótulo. Vocês já ouviram alguém assim? Ah, isso é porque eu sou ansioso. Ah, eu sou assim mesmo, sou ansioso. Ah, para de falar assim comigo, vai. Eu sou ansioso, não posso ver essas coisas. O fato de você lidar com frequência contra a ansiedade não lhe faz uma pessoa ansiosa. O fato de você lutar com alguns medos não lhe faz uma pessoa medrosa. Você lidar contra a ansiedade não lhe confere uma identidade de ansioso.
Deus não lhe chama assim, e você não deveria se chamar assim, especialmente porque você acaba acreditando nessa falsa identidade que você mesmo se colocou. Um outro problema que eu também enxergo é como todos nós tratamos as pessoas que sofrem com ansiedade. Vocês se lembram de Ana, a mãe de Samuel, juiz e profeta do Antigo Testamento? Ela era estéril. Ela queria muito ter um filho. Então, certa vez, enquanto ela orava a Deus sobre essa sua situação, e possivelmente ansiosa com aquilo, ela foi equivocadamente acusada de estar bêbada. E é verdade que você pode ser mal interpretado e mal julgado por causa da sua ansiedade. E eu sinto muito por isso. Eu sinto muito porque todos nós temos o potencial de agir assim. E eu vou até pegar o gancho aqui, porque Eli foi quem acusou Ana de estar bêbada. Foi ele quem mal julgou o que estava acontecendo. E ele era sacerdote. E eu, na condição de pastor nessa comunidade, eu quero que vocês chamem a minha atenção. Falem comigo depois do culto se algum dia eu manifestei qualquer atitude que não fosse condizente com o meu sentimento de estar aqui de livre vontade e com desejo de servir. Não por obrigação, não por qualquer ganho pessoal. Se algum dia eu falhei em não ser um bom exemplo, eu quero lhe pedir perdão. Mais ainda, porque se eu agir assim com você e você tem sofrido por causa da ansiedade, eu quero lhe pedir perdão por não ter sido um líder encorajador, lhe ajudando a lançar a sua ansiedade a Deus. No começo dessa mensagem eu disse para vocês que Pedro era alguém que em diversas ocasiões se mostrou preocupado. Olha como Warren Wiersbe, ele é um teólogo, ele descreve a vida de Pedro quando, anos depois dos vários acontecimentos que teve com ele, quando ele escreve a carta dele, olha só. Às vezes, Deus permite que as provações cheguem à igreja para que as pessoas sejam forçadas a crescer e descobrir novas verdades e novas oportunidades. Certamente Pedro cresceu em sua experiência espiritual ao sofrer por Cristo na cidade de Jerusalém. E não era perfeito de forma alguma, na verdade, Paulo teve que repreendê-lo uma vez por sua inconsistência. Mas Pedro se rendeu a Cristo e desejou aprender tudo o que Deus tinha para ele. O meu desejo a todos nós é que oremos a Deus para que tenhamos esse desejo de buscá-lo. Esse desejo não é inato, não nasce naturalmente da gente, dos nossos corações. Vamos pedir para que esse desejo brote. E quando ele brotar, vamos cultivar o nosso relacionamento com Deus, imitando a humildade de Jesus, que não fazia a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Um coração humilde como o de Jesus reconhece que sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem Deus continuaremos presos em nossas ansiedades, escravos das nossas emoções que causam dano, que vão além da nossa esfera espiritual. Causam danos fisiológicos, causam danos cognitivos. É como uma droga. E muitas vezes a liberdade toma tempo. O nosso texto de hoje também falou da igreja. Falou dos líderes, dos mais experientes, dos mais velhos. Falou também dos mais jovens. E isso me faz pensar mais uma vez que a igreja, isso é, as pessoas que já creram em Cristo, é o canal divino para lidarmos com a ansiedade. Isso não significa negligenciar os cuidados médicos. Isso significa entender que cuidar de nós, cuidar uns dos outros, é uma tarefa que considera mais do que os nossos olhos aqui conseguem enxergar. É uma tarefa que a igreja consegue enxergar, porque ela compreende que existe uma esfera espiritual. E que Deus nos ajude nessa jornada. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua presença. Senhor Jesus, obrigado pela Tua presença. Obrigado porque no nosso meio nós temos a tranquilidade de abrir a Tua palavra e anunciá-la tal como ela ensina a nós.
Senhor, cuide dos nossos corações, das nossas tentações, em especial, Pai, com relação à ansiedade. Que nós não fiquemos ansiosos por coisa alguma, Pai, mas que nós oremos ao Senhor em sinal da nossa submissão, da nossa sujeição em reconhecimento do Teu poder e da Tua bondade. Pai, que essas nossas atitudes se reflitam, Pai, para que outras pessoas, ao enxergar a transformação que o Senhor faz nos nossos corações, outras pessoas também assim desejem participar dessa transformação que começa com o nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por fazer parte da nossa vida, por estar presente, por estar perto, por nos ouvir. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.